com muita alegria que nós estamos de volta para este programa Respostas. Obrigado a você que está nos assistindo. Queremos começar o nosso programa exatamente nesse espírito de alegria, nesse espírito de paz, acreditando que Deus continua sempre nos amando e acompanhando os nossos passos. E exatamente porque os nossos passos querem caminhar para Deus, que nós queremos buscar a luz na revelação divina, na palavra de Deus, na sagrada tradição da nossa fé, que remonta ao próprio Cristo, porque é o evento Cristo, a plenitude da revelação de tudo aquilo que Deus quis revelar para nos encaminhar para a sua vida plena, para a comunhão com esse mesmo Deus. E eu não sei se você lembra, mas nós estamos adentrando no capítulo 2 da Lumen Gentium, que é este documento muito importante da igreja que se reuniu em concílio, lá no Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. O primeiro capítulo, e a gente está seguindo praticamente na sequência desses temas, do texto da Lumen Gentium, nós falamos sobre o mistério da igreja. É o momento em que a igreja quer refletir sobre ela mesma, sobre a sua missão, sobre a sua natureza. Por quê? Nós corremos o risco, muitas vezes, de nos afastarmos, digamos, desse sentido e dessa missão. A igreja quer ser sempre fiel ao seu fundador, ser fiel a Cristo. E no programa passado, nós já adentramos no segundo capítulo que fala sobre o povo de Deus. Essa é uma imagem comparativa para falar da igreja, que é rica de inúmeros significados bíblicos que já começam a ser revelados na Antiga Aliança. A igreja é o povo de Deus. Atenção, esse povo tem origem em uma aliança que Deus faz já com Abraão, no início, os nossos pais, a primeira aliança. E o programa passado falava que esta nova aliança agora é instituída em Cristo, Foi dito ali que no Novo Testamento é o seu sangue que marca esta nova aliança. Esse povo constituído como povo de Deus, agora é um povo unido, reunido pelo Espírito Santo em Cristo. Esse povo que escuta a palavra de Deus, este povo que caminha para a realização plena do projeto divino, se coloca à disposição, digamos, deste mesmo projeto. E agora nós vamos ter o contato com o próximo texto, que vai ser muito importante a gente perceber na sequência a importância que Cristo tem dentro deste corpo e deste povo de Deus. Então, fique com a leitura aí da continuidade do texto da Lumen Gentium e a gente já volta. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas faltas e ressuscitado por causa da nossa justificação. E tendo agora alcançado um nome superior a todo nome, reina glorioso nos céus. E condição deste povo a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como num templo. A sua lei é o novo mandamento, o de amar assim como o próprio Cristo nos amou. Por último, tem por fim o reino de Deus, o qual, começado na terra pelo próprio Deus, se deve desenvolver até ser também por ele consumado no fim dos séculos, quando Cristo, nossa vida, aparecer e a própria criação for liberta do domínio da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso é que este povo messiânico, ainda que não abranja de fato todos os homens e não poucas vezes apareça como um pequeno rebanho, é, contudo, para todo o gênero humano, o mais firme germe de unidade, de esperança e de salvação. Estabelecido por Cristo como comunhão de vida, de caridade e de verdade, é também por ele assumido como instrumento de redenção universal e enviado a toda parte como luz do mundo e sal da terra. Lumen Gentium número 9. Então acabamos de ter contato com esse texto da Lumen Gentium que nos fala que esse povo de Deus tem algumas características que são essenciais. Por exemplo, o texto começa dizendo que este corpo tem como cabeça Cristo. Cristo é a cabeça do povo de Deus. Vejam que nós sabemos que este corpo
que é constituído, né, esse povo, é constituído como um corpo. E outra imagem muito próxima, muito bíblica e muito rica também para falar do mistério da igreja, é a igreja como corpo de Cristo. Então esse povo de Deus tem como cabeça o próprio Cristo, o primogênito de todas as criaturas, o Filho de Deus encarnado, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo exaltado, né, depois da sua morte, da sua ressurreição, Cristo conquista a vida plena. Nossa vida está escondida em Cristo. Esse Cristo adquire dentro do corpo eclesial um nome muito superior. Esse Cristo que reina glorioso nos céus, né? A este Cristo, esta igreja sempre se volta. Essa igreja tem que ser sempre reflexo deste Cristo que é a luz dos povos. Nesse sentido, este povo também tem, se tem uma cabeça, este povo também tem uma dignidade própria, uma dignidade que dá a todos o dom da filiação. E porque somos filhos, necessariamente a condição de escravos nesse povo é superada. Porque é o pecado que escravizava. Deus quer a liberdade dos seus filhos. Deus não quer a escravidão. E nesse sentido, esse povo tem uma dignidade particular. Tem uma dignidade que o associa, pela ação da graça, ao Filho Jesus. Nós somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Então, nesse sentido, esse povo tem uma dignidade, uma realeza, né? Lembram que a leitura do sábado passado colocava sacerdócio real, nação santa, povo régio. Onde é? De onde vem, né, essa dignidade real? Vem exatamente desta nossa conformação ao Filho, da superação do estado de escravidão. Aquilo que nós chamamos, né, de pecado original, que é um pecado que nos coloca em situação de escravidão. O Filho obedece, mas não obedece como escravo. Vejam como que a gente muda o patamar. A dignidade é outra. Uma coisa é um escravo que obedece, outra coisa é um filho. Então existe uma nova realidade que se implanta nos corações. E qual que é a lei desse povo? Esse povo tem uma cabeça, esse povo adquire uma dignidade particular e uma liberdade que é própria de quem é filho, mas esse povo também tem uma nova lei. Essa nova lei é o mandamento do amor. Assim como eu vos amei, né, assim deveis amar uns aos outros. Né? João está dizendo isso, João disse isso, e isso fica muito claro. Esse povo tem uma lei. A nossa lei é o amor. Né? Como o próprio Cristo nos amou, assim nós temos que amar uns aos outros. Mas atenção, esse povo também tem uma meta, tem um fim, uma finalidade. Esse povo é peregrino. Mas a gente caminha para onde? Para onde a igreja caminha? Então essa é a grande pergunta. Para onde vai a meta de todos os nossos esforços, de todas as nossas esperanças e de toda a nossa fé? É o reino, né, pleno, manifestado em Deus. Então nós dizemos que esse povo tem por fim o reino de Deus. O reino que começa a sua ação, a sua implantação já nesta terra, mas que alcança sua plenitude, que tende, né? Que existe uma tensão para uma plenitude. Então nós existe um ímã, né? Vamos dizer assim, vamos usar uma comparação assim falando, né? Existe um ímã que atrai toda a humanidade para o seu fim. Esse povo tem como meta este fim escatológico, né? Escatologia que fala exatamente das realidades últimas, né? Da realidade onde que nós seremos tudo em Deus. Deus será tudo em todos. Então, nós caminhamos para o reino de Deus, como disse esse texto, né? Mas esse reino de Deus, vamos lembrar, ele começa aqui na terra. Ele não atinge a sua plenitude aqui na terra. Mas Jesus disse, logo que ele começou a sua pregação, as suas ações, né? O reino de Deus chegou para vós. Aqui está o reino de Deus. Nas suas ações, na sua presença, nas suas palavras, nós encontramos o reino de Deus atuando já em Jesus Cristo. Por isso que esse reino, ele tem uma meta, mas ele já começou. Né? Isso precisa ficar importante para nós, né? Esse reino caminha para a sua consumação. E essa consumação acontecerá no fim dos séculos, quando Cristo, nossa vida, aparecer de novo. Vejam que todo esse
essa meta espera o quê? Nós esperamos o retorno do Senhor. Aliás, essa é uma oração que os cristãos faziam desde o início, né? Atenção, Maranatá, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Logo após a consagração, que nós acompanhamos a consagração, se Jesus veio ali, naquele pão, fazendo deste pão se tornar seu corpo, aquele vinho se tornar seu sangue, a comunidade agora implora pela segunda vinda de Cristo. Cristo voltará, Cristo retornará. Então essa comunidade sabe que a sua meta está para além da história, mas não ignora o caminho histórico de salvação, porque é uma história de salvação. Nesse sentido, quando Cristo retornará, nossa vida aparecerá em plenitude. Esse é o motivo da nossa esperança. Por isso que nós caminhamos na esperança, como diz São Paulo, né? Nós não caminhamos na visão, porque nós não temos ainda essa terceira fase de toda a realidade da revelação. Porque um dia nós estaremos no face a face com Deus, né? Ali nós dizemos assim, que nós chegamos à plenitude desse conhecimento, dessa revelação, dessa comunhão com Deus. Mas para lá nós caminhamos. Nossa meta está para lá. Então o cristão, ele tem o pé no chão, os pés no chão, mas o olhar fixo na nossa meta, né? É como dizia o meu diretor espiritual, o Padre Fabiano, que dizia sempre para frente e para o alto. Para frente e para o alto, caríssimo. Ele dizia sempre, né? Isso para nos dizer que nós temos que caminhar sempre rumo a esta meta. Para frente e para o alto. O cristão olha para o céu, mas tem seus pés na terra. Porque senão a gente pode projetar, né, um céu esquecendo-se do caminho, né, esquecendo-se deste plano, né, que se realiza já neste mundo. Então, se fala que se instaura com esta nova aliança uma nova realidade que se insere numa transformação do nosso ser. E a gente supera aquela realidade do domínio da corrupção. O texto está citando aqui Romanos, né? Nós somos libertados do domínio da corrupção. Isso aqui é uma outra forma de dizer daquilo que chamamos, na nossa doutrina, pecado original, né? O domínio da corrupção, para caminharmos para o quê? Para a glória dos filhos de Deus. A glória de Deus é o homem vivo, dizia, se eu não me engano, Santo Irineu. A glória de Deus é o homem vivo. Então, a glória de Deus, Deus quer participar, nos fazer participantes da sua glória. A glória de filhos e filhas de Deus. Ali está a fonte da nossa dignidade. Por isso que o padre diz na hora do batismo, com a veste branca, que essa veste não se manche, que não se perca esta dignidade. Porque quem toca os filhos de Deus sabe que está tocando o Pai, né? Está tocando o próprio Deus, está ferindo o coração do próprio Deus. Tanto é verdade que logo depois que assassina seu irmão Abel, Deus indaga Caim. Caim, onde está o seu irmão? O que você fez com ele? Vejam que esse Deus também nos responsabiliza no nosso caminho exatamente para que nós possamos não deixar de viver no amor, mas vivermos como filhos e filhas de Deus. Então, é um povo messiânico, que ao mesmo tempo recebeu a presença do Messias, mas também espera que ele retorne na glória, né? Então vai aparecendo essa igreja como um sinal, um pequeno rebanho, aquilo que o documento vai falar, um germe do reino de Deus. Um sinal expressivo, né? É uma proposta de salvação para todo o gênero humano. O mais firme germe de unidade é um germe de esperança, é um germe de salvação. Estabelecido por Cristo esse reino, né? Essa igreja como instrumento de caridade e de verdade. O amor e a verdade se abraçarão, né? Vejam que essa união entre o amor e a verdade são importantes, né? Esse povo que vai caminhando no amor e na verdade. Fazei de tudo para não romper o vínculo da caridade, dizia São Paulo. Este é o nosso caminho, a nossa meta, né? Então, a igreja é este instrumento do reino. É um sinal da sua presença, um sinal importantíssimo, digamos assim, daquilo que é vivenciado, né? Dentro da própria realidade da igreja. E todos nós, toda a igreja é enviada neste mundo
a ser luz do mundo e sal da terra. Vejam, Cristo ilumina a igreja, Cristo ilumina o nosso caminho, a nossa lei é o amor e o cristão onde está é chamado a ser luz. Né? Eu e você somos chamados a ser pontes para o céu. Rumo ao céu estamos caminhando e precisamos ser luz do mundo e sal da terra, segundo aquilo que Jesus nos pede em Mateus capítulo 5. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, mas eu já quero deixar para vocês o número do telefone para que você possa já enviar a sua pergunta. O número do telefone 3349-1015 ou pelo celular 99347-0532. Não saia daí que a gente volta já.